Saúde a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, nesta noite eu quero meditar e lembrar do primeiro versículo que nós lemos aqui nesta noite. O pastor Juscelino leu: "Ó, como é bom e agradável viverem juntos os irmãos." Na maioria das vezes que nós vamos aos encontros, na maioria das vezes que nós vamos a retiros espirituais, fazemos congregacionamento entre os irmãos, sempre lemos esse versículo, sempre falamos da unidade. Mas será que nossas igrejas estão vivendo essa unidade? Estão vivendo essa reunião plena, essa união plena, essa comunhão plena? O Senhor Jesus mesmo falou: se um reino estiver dividido contra si mesmo, esse reino não pode subsistir. Por isso que nós vemos muitas e muitas igrejas se dividindo, muitas igrejas se acabando, muitas igrejas, inclusive da nossa denominação, encerrando as escolas bíblicas, porque está faltando aí a comunhão, a união. E eu quero meditar nesta noite sobre um texto que fala sobre união. Embora o livro, a carta de Filipenses, muitas pessoas pensem que ela fala justamente só da alegria, Filipenses fala também de união. Então eu quero convidar os irmãos a abrir em Filipenses, capítulo 1, verso 27, e leremos até o verso 4 do capítulo 2. Filipenses, capítulo 1, verso 27, diz assim a palavra do nosso Deus: "Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como a uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente da perdição é para vós outros da salvação, e isto da parte de Deus, porque foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tende o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu." Capítulo 2, verso 1. "Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros." Amém. Se pudéssemos hoje fazer uma entrevista para o apóstolo Paulo e perguntássemos para ele qual o trabalho eclesiástico que mais deu alegria a ele, com certeza Paulo falaria que foi a igreja de Filipos. A igreja de Filipos, a mesma igreja que foi a porta da entrada do evangelho no continente europeu. E é lá que Paulo também tem a sua alegria. Mesmo na prisão, a gente não vê em nenhum momento Paulo reclamando em Filipenses. Ele é uma alegria contar para os irmãos essa igreja que ele amava tanto. E Filipos, e a carta justamente aqui, ela não fala só em alegria. Paulo roga, e por várias vezes, principalmente no capítulo 3 e 4, ele fala dessa união e dessa alegria.
Esse texto que nós vamos debruçar nessa noite, nós vamos ver qual o sentido que Paulo aqui está falando em unidade. Que os filipenses viviam em unidade, que eles vivam em unidade, que eles vivam em união. Então, meus irmãos, como nós podemos observar aqui? Os princípios que regem a união na igreja, os princípios que regem a comunhão na igreja, os princípios que regem a igreja ser um só espírito, uma só unidade. E nessa noite nós vamos meditar nisso. O primeiro princípio que nós podemos observar está aqui no versículo 27, que diz assim: devemos estar unidos, vivendo uma vida digna do Evangelho. Esse é o primeiro princípio que nós temos que ter para que uma igreja permaneça unida em comunhão. Devemos estar unidos, vivendo de forma digna do Evangelho. A Epístola de Paulo aos Filipenses é uma das cartas do Novo Testamento que fala mais da igreja e dessa união. A igreja filipense estava sendo atacada de várias maneiras. E Paulo, então, escreve a carta da prisão para que a igreja vivesse união. E como ela pode viver dessa forma em união no Evangelho de Cristo? A igreja vive uma vida digna quando compreende a visão do mundo do Evangelho. Hoje de manhã o pastor Pedro falou bastante sobre cosmovisão. E essa é uma das formas que nós vemos. Veja o verso 27. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Paulo quer enfatizar aqui o conteúdo do Evangelho com a forma da cosmovisão bíblica. Como é que é a cosmovisão? O que é cosmovisão? Cosmovisão é a forma que nós vemos o mundo. Então, a cosmovisão é bíblica, é a forma que nós cristãos vemos o mundo. E a forma que nós vemos o mundo é o fato que o Evangelho de Cristo faz parte dessa cosmovisão. O Evangelho parte de pressuposições que a igreja não pode abrir mão. Vimos nessa manhã, quem teve a oportunidade, falar da teologia liberal, que está tirando algumas partes do Evangelho. Vimos da missão integral, que está tirando também algumas partes dessa cosmovisão bíblica. Mas eu quero mostrar para os irmãos aqui os pontos principais do Evangelho, dos quais a igreja, em união, em comunhão, não pode deixar de lado. A primeira coisa que a gente tem como base do Evangelho é a crença num Deus único, num Deus verdadeiro, o Criador do céu e da terra, como está escrito em Gênesis. A outra base que nós podemos ter também é a criação do homem e da mulher. O homem criou, o Deus criou o homem e a mulher. O mundo não foi criado de uma beba. O mundo não foi criado de uma explosão. Foi o próprio Deus que criou o mundo. Criou o homem e criou a mulher. Também vemos que a Bíblia, que a palavra e o Evangelho, ela está baseada na queda do homem. O homem tinha, no jardim do Éden, um relacionamento perfeito com Deus. E ele, pelo seu pecado, cai desse relacionamento e é expulso desse jardim. Esse é o plano da redenção. Outra coisa que nós vemos como base do Evangelho também é a graça de Deus. O que Deus faz para voltar ao relacionamento desse homem que caiu do seu pecado, foi expulso do jardim do Éden, é que o próprio Cristo viesse ao mundo, morresse pelos nossos pecados, fosse morto, crucificado na cruz e fosse ressurreto para que nós pudéssemos ter a vida eterna. O Evangelho também tem como base a igreja. Hoje, o povo reunido de Deus aqui, participando dessa Santa Ceia, participando do batismo, participando também da pregação do Evangelho às pessoas que não conhecem. E, por fim, a última verdade que a gente pode observar no Evangelho é a esperança celestial. Nós moraremos com Deus no céu.
teremos a vida eterna, temos a vida eterna em Cristo Jesus. Então, nós aprendemos nesse verso também mencionado, é que devido à sublimidade do conteúdo do Evangelho e à impossibilidade de se crer na verdade sem experimentar uma completa transformação de vida, a igreja deve viver de forma digna do Evangelho. Esse é o espírito disso. Essa é a verdade que a palavra de Deus está falando. Essa é a verdade que Paulo está aqui escrevendo. O Evangelho, então, quando aplicado pelo Espírito Santo, à vida de cada ser humano, ao seu intelecto, ele está em harmonia com Deus, está vivendo também de forma digna do Evangelho. Também podemos observar nesse verso que a igreja vive de uma forma digna do Evangelho quando compreende suas ações sempre serão avaliadas pelo homem. O apóstolo expressa aqui no verso 27, veja, toda a sua preocupação, para que, indo ouvir-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros. A verdade é óbvia, é que as pessoas ouvirão o que fazemos, como nós vivemos de forma digna do Evangelho ou não. A nossa igreja vive de forma digna do Evangelho? A igreja não tem outra escolha, meus irmãos. Não tem como separar pedaços da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, única, verdadeira, fiel, para o nosso crescimento, para a nossa exortação, para o nosso desenvolvimento e para vivermos uma vida prática como o Senhor quer que nós vivemos. Não temos escolhas, ou vivemos da forma digna do Evangelho, ou nós estamos excluídos. Não somos crentes. Quando nós participamos e pensamos, igual os teólogos liberais, ou essas pessoas que pensam, a Bíblia não é bem assim. Essa parte não é bem assim, você está atrasado no mundo, você não cresceu ainda, você não conhece a ciência. Essa parte de milagres já não tem mais. Isso é uma forma de exemplo. Isso aqui não existe mais. Jesus ressuscitou. Gente, isso aqui é história que vocês não podem acreditar. Se você estiver pensando dessa maneira, você não está vivendo da forma digna do Evangelho. Então, a exortação é para que nós vivemos da forma digna do Evangelho. E o terceiro ponto que eu quero observar aqui, viver de forma digna do Evangelho, é uma luta única pela fé evangélica. Veja a maneira que ele está falando aqui. Devemos estar unidos por todas as perseguições que a igreja sofre. Unidos. Veja o que está falando 27. Estais firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E aqui Paulo fala sobre uma forma firme de viver essa união. Não devemos ter dúvida dessa forma do Evangelho, dessa cosmovisão bíblica do Evangelho. Não devemos ter dúvida nenhuma, irmãos. Se tivermos dúvidas, devemos clamar ao nosso Deus para que Ele aumente a nossa fé, aumente o nosso crescimento espiritual. E como nós podemos viver e desenvolver essa forma digna do Evangelho? Paulo fala aqui, devemos viver assim, sendo um bloco indivisível. Para ilustrar esse tipo de unidade visada por Paulo, ele lança de uma estratégia aqui que os romanos usavam quando eles lutavam, que era a forma do tartaruga ou testudo. O que era esse bloco? A igreja deve viver dessa forma, lutar pela fé evangélica como essa tartaruga ou testudo. Era assim, o povo vivia, o exército unido, num quadrado. Os da direita usavam o escudo do lado direito. Os da esquerda, a fila, usavam o escudo do lado esquerdo. As pessoas da frente, o escudo na frente.
e as pessoas que estavam atrás, os escudos nas costas. E no meio, as pessoas que estavam bem no meio desse bloco grande, eles usavam o escudo voltado para cima, para proteger-se dos dardos dos inimigos, para proteger-se das lanças, das pedras, de um monte de coisa. E esse bloco, então, unido, junto de uma força, forte, firmes, num bloco só, eles entravam rumo ao exército inimigo. Depois que eles estavam lá dentro desse exército inimigo, eles se desgarravam e começavam a lutar unidos por essa fé evangélica, unidos para vencer a luta, a guerra que eles teriam com essas pessoas. Ao exortar a igreja, então, para que lute ainda mais, parece que Paulo estava pensando nessa estratégia. Se nós fizermos uma análise nesta noite, eu e você se considerando cada um desses soldados dentro dessa tartaruga ou textudo, como você se avaliaria? Você está unido com o pastor Juscelino, com a dona Terezinha, com a Aécio, com os outros irmãos, unidos por essa fé evangélica? Quando viesse algum inimigo, alguém tripudiar de você, você, como o irmão em Cristo, como a igreja, estaria unido, defendendo essa fé evangélica, esse evangelho de Cristo, não duvidando de nenhum tio da palavra de Deus? É dessa forma que vivemos, essa forma de união, de comunhão em uma igreja, de uma mesma fé evangélica. Vivemos dignamente o evangelho unidos em Cristo. Ele é a rocha, Ele é a pedra angular desta igreja. É Ele que devemos seguir, é Ele que devemos dar honra e seguir tudo o que Ele encaminhar e falar na palavra de Deus. A segunda forma que podemos ver que uma igreja pode estar unida em comunhão está nos versos de 28 a 30, que seria, não sendo intimidados pelos adversários. Veja o verso 28, meus irmãos. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é, para vós outros, de salvação. E isto da parte de Deus. É interessante essa palavra intimidade. Não ocorre em nenhum outro lugar do Novo Testamento. Ela é utilizada para descrever uma reação dos cavalos com medo naquela época. As pessoas, então, Paulo utiliza essa linguagem para mostrar aos filipenses para que eles não tivessem medo de lutar pela fé evangélica. Paulo é realista aqui. Quando você se levantar para proclamar a mensagem do evangelho, algumas pessoas vão se contrapor contra você. Não vou gostar do que você diz. Não vou gostar da maneira que você atua. Não vou gostar da maneira que você fala as coisas. Quando dizemos, por exemplo, Jesus é o único caminho, com certeza muitas pessoas vão chamar a gente de arrogante. Não, caminho para Deus tem vários caminhos. Não, para o cristão, Jesus é o único caminho. Se declararmos, por exemplo, você deve nascer de novo, alguém chama a gente de fanático, não é? Como vou nascer de novo? Porque é o Espírito Santo que coloca isso nos nossos corações e nós devemos declarar isso também. Se nós, por exemplo, declararmos às pessoas assim, é errado o adultério, é errado o homossexualismo, muitos chamarão a nós de homofóbico, de um monte de palavra. Mas o conselho de Paulo aqui para nós crentes é assim, não fique intimidado, meus irmãos. Não tenha medo de falar do evangelho. Não tenha medo de se confrontar o evangelho
o erro das pessoas, confessar o pecado que as pessoas têm, mostrar às pessoas que elas devem se arrepender dos seus pecados para ter a vida eterna. Porque Paulo está falando aqui nesse versículo, principalmente no 28, que acontece que, da verdade, essa oposição deve ser vista de duas formas. Veja o verso que ele fala. Em primeiro lugar, é para eles prova evidente da perdição. Prova evidente significa dar evidência de que há algo verdadeiro. Quando nós confrontamos as pessoas e elas não creem no Evangelho, o que nós estamos falando? Nós estamos mostrando para essas pessoas que se elas não crerem no Evangelho, elas estão perdidas. O único caminho delas é o inferno. O único caminho delas é a perdição. O único caminho dela é o afastamento de Deus eternamente. Imagine isso, muitas igrejas não falam mais de inferno. As pessoas que não creem no Evangelho, elas estão perdidas, elas vão para o inferno. E é isso que Paulo está falando aqui, é a prova evidente da perdição. Quando nós pregamos o Evangelho, quando evangelizamos, quando mostramos a cosmovisão bíblica para as pessoas e elas não creem, elas estão no caminho da perdição. Abra a 2 Tessalonicenses, um pouquinho à frente, capítulo 1. No verso 7. Leiam comigo. E a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. É sério, não é, meus irmãos? É muito sério a palavra de Deus. Quando nós confrontamos essas pessoas, eles não creem que o Senhor Jesus é o Senhor e Salvador das suas vidas, o caminho deles é da perdição. E Paulo está falando aqui, não fique intimidado, porque quando você falar isso, você está confrontando, porque muitos vão para a perdição. E o outro lado, Paulo fala, aqui no verso 28, e para vós outros, os crentes, de salvação, e isto da parte de Deus. Em outras palavras, o próprio fato de que você está enfrentando a oposição em nome de Cristo é uma prova que você pertence a Cristo. Você está enfrentando oposição no seu trabalho, na sua casa? Com certeza, meus irmãos, tem grande possibilidade de você pertencer a Cristo. Em Mateus, o Senhor Jesus pronuncia uma bênção sobre aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Nós vimos domingo passado, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Esse tipo de perseguição é um sinal, meus irmãos, que nós somos crentes genuínos. Você, nessa noite, colocando isso no seu coração, você se sente um crente genuíno? Você se sente uma pessoa que está confrontando as outras pessoas que estão perdidas, para que elas voltem-se para Deus, que elas arrependam-se dos seus pecados, que elas creem que Jesus é o Senhor e Salvador das suas vidas? Paulo está falando, não fique intimidado, porque você que está pregando e nós que estamos pregando, alguns serão para a perdição e outros serão para mostrar que você é salvo em Cristo Jesus. Amém.
E aqui no verso 29, então, Paulo, continuando falando sobre a intimidação, não sermos intimidados, ele coloca 3 lembretes encorajadores para nós. Veja o verso 29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. A primeira observação, a primeira lembrança que a gente pode olhar no versículo aqui é que a salvação é o quê? É um dom de Deus. A salvação é um presente para aqueles que pertencem a Deus. É a graça de Deus. Nós não merecemos nada. Somos perdidos, fomos expulsos por causa de Adão. Todos carecem da graça de Deus. Todos são perdidos, todos estão caminhando para a perdição, mas pela graça sois salvos, como diz em Efésios 2, 8, 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A salvação é de graça, nós somos salvos para realizar as boas obras. Não realizamos as boas obras para sermos salvos. As obras são consequência da salvação em Cristo. E a consequência da libertação do pecado, da escravidão, do pecado, e Deus nos dá a graça, nos chamam para participarmos desse grupo aqui, a Igreja de Deus, o corpo de Cristo, numa mesma fé evangélica, numa mesma unidade, para permanecermos firmes, não sermos intimidados para pregar o Evangelho. E a salvação é dom de Deus, e a segunda observação que a gente vê aqui é o sofrimento é um dom de Deus, meus irmãos. Muitas igrejas estão pregando aí que venha para a igreja, você não vai sofrer mais. É mentira, a palavra de Deus está falando que os crentes sofrem. Em sua graça soberana, Deus não só deu aos crentes o maravilhoso dom da fé para crer no Evangelho, da salvação, mas também deu o privilégio para sofrer por causa do Evangelho e por causa de Cristo. Quero convidá-los, então, a abrir 1 Pedro. Abram 1 Pedro, capítulo 4. Primeira Pedro, capítulo 4, a partir do verso 12. 1 Pedro, capítulo 4, a partir do verso 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. Se, pelo nome de Cristo, sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. O sofrimento, meus irmãos, é parte do crente. O crente vai sofrer por amor de Cristo. Todos vamos sofrer por amor de Cristo. 2 Timóteo também fala, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo, Jesus, serão perseguidos. O sofrimento, meus irmãos, não significa que Deus abandonou você, não. De forma nenhuma. É um sinal que Deus está honrando você, porque Ele está aqui cumprindo a palavra que está na palavra de Deus. Nós vamos sofrer por causa do Evangelho de Cristo.
se você está sofrendo por causa do Evangelho de Cristo, com certeza, Deus está te honrando, Deus está te mostrando que você é verdadeiramente cristão. E a terceira lembrança, a última aqui, é a oposição faz parte da vida cristã. Veja o verso 30. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é meu. O mesmo combate significa o lugar da competição, a arena ou o combate. Paulo usa muito essas figuras de linguagem para mostrar o combate do cristão, a luta do cristão para a santificação, a luta do cristão para viver para a vida eterna, rumo ao caminho da vida eterna. Veja o que ele fala aqui: pois tendes o mesmo combate que vistes em mim. Vamos mais uma vez caminhar em 1 Tessalonicenses. Capítulo 2, verso 2. Diz assim a palavra de Deus: mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é de vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Paulo está mostrando isso aqui. É luta, meus irmãos. Paulo foi para a cadeia, foi ultrajado, foi apedrejado, sofreu um monte, mas ele nunca desistiu de lutar pelo Evangelho. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim. Os crentes de Filipos viram o que aconteceu com Paulo, o seu espancamento, a sua prisão. Eles viram a resposta espiritual diante dos sofrimentos. Paulo sempre almejava, que ele queria era a vida eterna. O resto é tudo refúgio. O que importa para Paulo é a vida eterna. E por fim, terminando esse ponto, e ainda agora ouvis que é meu. Agora, através dessa mesma carta e através de Epafrodito, eles ouvem sobre as cadeias de Paulo e sobre aqueles que, movidos por Satanás, acrescentaram aflição aos filipenses. Mas Paulo está falando para vocês e para eles: não sejais intimidados, sofram por causa do Evangelho. Vai haver muito sofrimento, mas é certeza que Deus está honrando. E qual a aplicação desses versos nas nossas vidas? Quando você foi salvo, quando nós somos salvos em Cristo, nós não fomos salvos e escolhidos e trazidos para um grupo ou um clube de campo. Você foi convocado para o exército de Deus. A sua missão e a minha missão é proclamar o Evangelho de Cristo, a salvação de Cristo, o único caminho que volta ao relacionamento a Deus, que é o Senhor Jesus, morto, crucificado e ressurreto, que nos dá a vida eterna. E arrepender dos seus pecados para que tenhamos a vida eterna. Se alguém ainda não conhece a Cristo nessa noite, o Evangelho de Cristo é esse: arrependa-se dos seus pecados, porque o único caminho que existe para Deus é a vida eterna. Então, se você está enfrentando dificuldades, ou Cristo, por ser cristão, se você está tendo dificuldades, lembre-se que um dia, breve, para alguns pode ser amanhã, para outros daqui 30 dias, para outros pode ser até que Jesus volte hoje mesmo, porque esse sofrimento vai acabar e nós teremos a vida eterna para estarmos com Deus, glorificando a Ele eternamente. O último ponto que nós podemos olhar nesses versículos, então, meus irmãos, para manter uma igreja unida, para mantermos uma igreja em união, é conservando a unidade que já existe. Veja o capítulo 2, de 1 a 4. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor,
alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Paulo sabe que a comunidade filipenses já possuía esses traços de unidade. Quando nós lemos a carta de Filipenses, nós olhamos que essa comunidade já tinha esse traço de comunhão, já tinha esses traços de igreja, e isso nós aprendemos e podemos trazer para nossas vidas. E nós podemos aqui olhar em Filipos algumas virtudes que foram cultivadas pelos filipenses e podem ser cultivadas por nós, Igreja Cristã Evangélica de Brasília. A primeira virtude é a exortação em Cristo, aponta para toda a motivação para as coisas boas. A tendência comum é pensar em exortação. Nós devemos sempre exortar em Cristo. Como vivemos em união, queremos ver o sucesso de outro na carreira cristã. Ou não. Muitas pessoas desistem, meus irmãos, porque começam firmes, são salvos, creem no Evangelho, começam a pregar, mas sempre tem aquele irmãozinho, irmãzinha, que quer rebaixar a pessoa, quer diminuir a pessoa. E aqui Paulo está falando, não, meus irmãos, nós temos que exortar essa pessoa. Nós temos que exortar aquelas pessoas que têm dificuldade, para que elas também façam parte desse corpo de Cristo, que façam parte desse corpo, que trabalhem para Cristo. Olhe para a igreja e note se alguém faz isso. Olhe algum irmão que exorte o outro. Olhe para um irmão que faça, que o outro tenha esse desejo de continuar realizando a obra. Todos falham, meus irmãos, todos nós erramos. Mas nós devemos o quê? Exortar em Cristo. O que é exortar em Cristo? Alguém falha, você é pecador. Mas Cristo nos lava de todo pecado. Ele nos lava os nossos pecados. Volte ao caminho de Deus. Não é muito melhor que falar, você é um pecador, saia da igreja. Não, isso não é exortação de ninguém. Isso aí você está fazendo a pessoa a ficar triste, amarga, amargurada. E aí essa exortação em Cristo é levantar a pessoa. E a segunda virtude que nós olhamos aqui, consolação de amor, é dada àqueles que sofrem. Uma visita, meus irmãos, uma palavra amiga, uma oração, um abraço, um aperto de mão, um telefonema. É consolar em amor, saber se o irmão está com dor, saber se o irmão está enlutada, está sofrendo. Quantas pessoas a gente passa por elas, você está bem? Estou. Mas a gente vê que a pessoa está triste. Exortação em amor, caminhe com ela. E a virtude também, outra coisa, alguma comunhão no Espírito, é aquela amizade mais próxima entre os crentes, aqueles irmãos que andam juntos, muito tempo, as pessoas que são carinhosas um com as outras. Um dos grandes amigos que eu tive na igreja, Fernando, muitos anos caminhando juntos, fizemos seminário juntos, andamos por vários caminhos juntos, muitas horas de conversa, de café, é andar junto com outro irmão. Ande com outro irmão, você sozinho não faz nada, fica sofrendo.
Você tem dificuldade, converse com o irmão, ache um irmão que você tem mais afinidade para andar com ele, para ler a palavra com ele, para caminhar com ele. E a última virtude que nós vemos aqui nesses 2 versículos, entranhados afetos e misericórdia, são afeição profunda e sentimentos de compaixão. Nossas atitudes para com o próximo devem ser filtradas por 2 virtudes, essas 2, afetos e misericórdias. Não devemos ser pessoas frias, devemos ser pessoas carinhosas, amáveis, companheiras, andar junto. Nós vimos as virtudes, agora Paulo fala das atitudes que prejudicam essa unidade, está no verso 3. Partidarismo. Nós vemos em Filipenses Evódia e Sintique. Poderiam, em breve, constituir 2 partidos dentro da igreja. Irmãos, é uma igreja dentro da igreja. Partidarismo é isso, grupinhos que se formam e são ensimesmados entre eles mesmos. Pessoas que formam a sua forma de ver, que somos nós que temos a razão, que nós somos os melhores. Isso é partidarismo. O partidarismo pode surgir também quando uma sociedade interna da igreja se torna uma pequena igreja, uma igreja dentro da igreja. Se você está num grupo e já está começando a isso, a minha exortação é a mesma que Paulo. Deixe esse partidarismo. Volte-se para a unidade da igreja cristã evangélica de Brasília. E a outra atitude que prejudica também é a vanglória. Segundo o dicionário, vanglória é presunção infundada, jactância, ostentação, basófia e vaidade. Podemos nos achar nobres, podemos achar tão estrela que a gente não pode, um dia de um culto que tiver muita gente, trazer uma cadeira para as pessoas ajudarem. Não podemos pegar alguns papéis ou copos que caem no chão e ajudar. Desde novembro, nós estamos confeccionando boletim com o pastor Juscelino. Uma das coisas mais difíceis de achar, meus irmãos, é alguém, um casal para ficarem na frente. Recepção das pessoas. É a última coisa que a gente tem que colocar no boletim, não é, pastor? Última coisa. Faça um propósito esse ano. Estamos começando 2019. Você como casal. Vou pegar 2 domingos. Pastor Juscelino, pode colocar meu nome aqui. No mês de março e no mês de outubro, pode colocar eu e minha esposa aqui para recepcionar essas pessoas. Faça parte disso. Não seja um crente SSS, como já foi falado, salvo, sentado e satisfeito. E o último aqui é egoísmo, quando visamos somente o que é nosso. Muitas pessoas são egoístas nas igrejas. Muitas pessoas pensam em si mesmo. Muitas pessoas acham, não preciso ir na escola bíblica dominical, vou fazer as minhas coisas. Lembre-se que muitas pessoas, professores, preparam a aula para você, para todos os crentes da igreja, para que nós cresçamos juntos, nos fortaleçamos juntos, para o bem comum, que é a unidade da igreja. E quando você deixa de vir à escola bíblica dominical, você está aqui sendo egoísta, porque você está deixando de, juntamente com os outros irmãos, crescer na palavra. E qual então, meus irmãos, e o próprio Paulo fala, o antídoto para o partidarismo? Humildade. Seja uma pessoa humilde. Um coração humilde é um coração que dialoga, que busca servir e não infundir ideologias pessoais. É ver que o outro tem mais valor que você. Humilde é quando eu quero servir ao meu irmão e irmã, independente de qualquer coisa. Ajudar. Meu nome é ajuda. Eu estou aqui para ajudar você.
que você precisa. E o outro antídoto para o egoísmo é o altruísmo, que é preferência do bem de um outro em sacrifício ao seu próprio. Um coração altruísta busca o interesse da comunidade e do próximo. Você, quando vem para a igreja, você está buscando o interesse da comunidade e do próximo? Como tem sido a sua vida no corpo de Cristo, meus irmãos? Pense no seu coração. Você está somando com esse bloco ou você está dividindo? Como está a sua vida no corpo de Cristo? Você está querendo o crescimento, a visão da cosmovisão bíblica, sendo fortalecidos para cada dia mais não sermos intimidados pelos inimigos e mantendo essa exortação, esse amor fraternal. E eu quero concluir falando o seguinte, meus irmãos: unidade e comunhão são termos equivalentes. Dizem respeito àquele sentimento gostoso de pertencer ao corpo de Cristo. Em nenhum texto da Bíblia Sagrada encontramos que devemos viver ilhados. Veja o Salmo 23. Como é bom e agradável e quão suave é que os irmãos vivam em união. São ricas lições para a nossa vida. E a própria natureza nos dá lições, meus irmãos. Vocês já viram como os gansos selvagens, eles viajam pelo mundo? Eles viajam numa forma de V, invertida assim, ó. Sempre tem aquele que está na frente. Dizem que aquele que está na frente é que sofre todo o impacto do vento e eles têm que contrapor esse vento. E os outros gansos que estão enfileirados atrás, eles recebem 70% menos desse impacto do vento. E como esse que está na frente está indo, começa a se cansar, o ganso de trás passa para a frente e ele começa a levar impacto para o que estava em primeiro lugar descansar. E quando algum ganso está doente, 2 ou 3 da manada saem dessa formação e ficam com o ganso, até que ele melhore, ou sare, ou infelizmente morra, e eles voltam para a manada ou para outra manada. E aqueles gansos que estão atrás, eles fazem um grito, que se chama assim, é grasnar mesmo, tá? Eles grasnam para o ganso da frente, encorajando esses gansos a caminhar junto, a seguir o caminho deles, fortalecendo a cada um. Veja como que a palavra de Deus e a própria natureza que Deus criou nos ensinam essas coisas. A própria natureza nos ensina como devemos viver em unidade. Então, nós podemos observar aqui, dessa belíssima ilustração, 4 coisas importantes. Quando trabalhamos unidos, a carga fica pelo menos 70% mais leve. Não é só uma pessoa que carrega a igreja, não. É o corpo de Cristo, é a unidade, são todos os membros, todos são membros do corpo de Cristo. A outra coisa é isolar-se do grupo e querer seguir sozinho, é ser um candidato em potencial em fracassar. Por isso que a igreja não é uma pessoa sozinha. Por isso que Deus e Jesus Cristo mandam as pessoas a viverem em comunhão, em unidade, para viver juntos, para se fortalecerem. Outra coisa, como está o nosso grasnido com relação à motivação dos nossos irmãos, quando eles estão fracos? Você está exortando alguém? Você está fortalecendo alguém a seguir o caminho de Cristo? A seguir na igreja? A ficar mais forte, ler mais a palavra, ter mais comunhão com Cristo, ser mais santificado? Como que está o seu grasnido? Palavra difícil, mas é isso. E por último, estamos dispostos a acompanhar o irmão ferido e cansado?
Irmão, quantas pessoas sofrem. E quando as pessoas estão sofrendo, infelizmente, algumas pessoas falam, a primeira coisa que falam, você está em pecado. Ela pode estar em pecado sim, meus irmãos. Mas a primeira coisa que nós temos que fazer é caminhar junto, andar junto, fortalecer ela espiritualmente, para depois confrontar. É a última coisa. Primeiro é fortalecer a pessoa. E, infelizmente, a primeira coisa que a gente, quando alguém vem falar conosco, é falar assim, você pecou. Você tem que deixar esse pecado. Mas se eu não pequei? Se a pessoa tem um distúrbio metabólico, uma doença que pode ser até de metabolismo do corpo mesmo. Às vezes as pessoas ficam doentes, não é por causa do pecado também, não. E às vezes, muitas vezes, é por causa do pecado também. Mas e como estamos nós, como corpo de Cristo, andando com esta pessoa? E a última frase que eu quero deixar com os irmãos, como bom e agradável é viverem unidos os irmãos. Vocês são agradáveis vivendo em união conosco, com a Igreja Cristã Evangélica de Brasília? Que seja esse o nosso baluarte. Viver de uma forma digna do Evangelho, mas mesma fé evangélica. Não estando intimidados por causa dos opressores. E, por fim, exortando e mantendo um amor fraternal e unido com os outros irmãos. Amém. Pai querido, graças te damos por esse dia. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus, por essa palavra, Senhor. Que o seu Santo Espírito, Senhor, mova o coração dos meus amigos, dos meus irmãos, que estão aqui nessa noite. Ouçam a sua palavra. Que a cada dia creiam nessa cosmovisão bíblica, crescendo numa fé evangélica, não sendo intimidados por ninguém, andando como um corpo só, um bloco, para vencermos as dificuldades do mundo, para ficarmos em união, fortalecendo-nos na fé em Cristo Jesus, para que nós possamos chegar naquele último dia, olhar para trás e falar: combatemos o bom combate, guardei a fé. Que o Senhor nos abençoe nessa noite. Que o Senhor coloque nos nossos corações esse desejo. Que nessa semana seja olhada a Bíblia, lida a Bíblia. Voltem a olhar o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Para que o Senhor Jesus, o seu Santo Espírito, coloque esse desejo que a cada dia mais a Igreja Cristã Evangélica de Brasília estar mais unida numa fé evangélica em Cristo Jesus como a nossa rocha, com a nossa pedra angular. Essa é a oração que eu faço e oro no nome do Senhor Jesus. Amém.